nosso vídeo, que faz parte do EPA, Educação Patrimonial e Artística. O EPA é uma iniciativa que busca valorizar e preservar nossa história, nossa cultura e nosso patrimônio, e também promove a questão da identidade, ou seja, a reflexão do desenvolvimento do que faz parte da nossa comunidade. Por isso, hoje vamos fazer uma entrevista mais que especial com Nereide, uma das mulheres pioneiras na construção da estação cooperativista aqui no nosso município. A proposta é entender como o cooperativismo se conectou com a nossa cultura, transformou vidas e fortaleceu o patrimônio material da nossa comunidade. Nereide, para começarmos, conta pra gente como que surgiu a ideia de iniciar uma ação cooperativista aqui no nosso município. No início, nós temos, quando eu não sou filha de Pintadas, quando eu cheguei em Pintadas já tinha uma grande organização social em Pintadas que estava na luta pela terra, e aí, então quando conquistou a luta da terra do Lameiro, eles lutaram 10 anos sozinhos, em 2 anos que as comunidades, o sindicato e a igreja lutaram juntas, conquistaram a terra para o pessoal do Lameiro. Aí quando então o técnico veio e disse, então há uma área de reforma agrária, então nós precisamos fazer uma assessoria técnica especial para essa área. E aí o pessoal disse, não, se o Lameiro vai agora ter assistência técnica, tem toda uma assessoria especial, nós também vamos precisar. Nós vamos também querer essa assessoria, porque nós lutamos pela terra. E aí começamos, então o pessoal orientou o que eles iam fazer. No caso, na época, nós tínhamos muita dificuldade na questão de água, né? Então, água para o Lameiro, água para beber, água para produção, vai criar peixe, então todas, né? Vai ter cabra, galinha, cabra, galinha, ovelha, né? E abelha. E aí então foi feito o projeto Pintadas. Então se organizou o centro comunitário, né, como uma das primeiras organizações sociais, junto com a paróquia, nós tínhamos a paróquia e o sindicato. E aí então começou-se, então o centro comunitário, já então formamos 3, e aí nós tínhamos toda uma luta de desenvolvimento local. Né? Então necessidade, né? Isso, aí no projeto Pintadas nós tínhamos comercialização. Não tinha cooperativa, tinha só centro comunitário. Então nós não podíamos comercializar. Então a grande dificuldade foi como nós íamos comercializar. Então, vamos criar então uma cooperativa para fazer a comercialização desta produção. Então se criou a COAP, Cooperativa Agroindustrial de Pintadas. E mediante disso, aí tiraram o posto avançado, depois, né, então, claro. Então, nessa luta toda, a COAP começou trabalhando, e ela se especializando em caprinos e ovinos. Né? E aí, nesse meio tempo, né, surgiu a necessidade, porque tiraram o posto avançado do Banelli em Pintadas, aí se organizou qual é a melhor forma de termos um banco cooperativo, um banco de Pintadas, um posto avançado de banco. Aí então, todas as lutas que fizeram não perceberam, então se criou-se a cooperativa de crédito pela necessidade. Então se percebe que tudo vem pela necessidade. E então, diante disso, a Ser do Sertão foi uma também que a gente organizou, né? Cooperativa Ser do Sertão, ela vem a partir de uma pesquisa que nós fizemos no município, o que se produzia, o que se consumia. Então a gente percebeu que tinha muita perca de frutas. Era pouco, de um lado pouco do outro, e tinha a hortaliça também não estava organizada. Aí daí tinha a hortaliça, tinha as frutas, tinha, né, várias coisas. E aí a COAP chegou e disse, olha, a partir de hoje, né, em 2008, eles disseram assim, olha, nós não vamos trabalhar mais com essa parte de hortaliças, frutas, essa coisa, quer dizer, mais de mulher.
Nós vamos ficar, então, aí a gente organizou a Acerto Sertão mediante do mapeamento. Aí aproveitamos os jovens que foram fazer o mapeamento, fizeram o mapeamento com a gente, foi incluso na diretoria da Acerto Sertão. Então, praticamente foi uma cooperativa gerida pela gente e por jovens. E tinha jovens mulheres também. Né? Então, esse foi o início dessas 3 cooperativas. Né? E a última que a gente está coordenando, né, no caso, é a cooperativa de reciclagem, por necessidade, porque é um grito que nós temos na comunidade. O que eles vão fazer com o nosso lixo? E quais são os lixos que nós temos? Então, diante disso, a gente fez todo um estudo, quais são os lixos e quais são, que a gente está chamando não é de lixo, mas de rejeitos, e quais são as oportunidades que nós temos com cada rejeito desse. Então, mais ou menos, seria o panorama que a gente iniciou das cooperativas. Aí, depois de todas essas ideias iniciais, como que ficou a questão da participação das mulheres dentro disso? Porque a senhora falou que uma certa parte de quem iniciou a cooperativa Ser Sertão, por ser, naquela época, falaram que era um trabalho feminino. Como foi que foi essa questão desse meio? A Acerto Sertão, eu digo que a gente às vezes tem uma sorte. Né? Foi uma das cooperativas pioneira em tudo. Tá? Em primeiro lugar, o técnico, que nós conseguimos um técnico muito bom. Então a gente diz o seguinte, quando o técnico ele é bom, ele orientou, ele conseguiu registrar a cooperativa, tá? Construiu, registrou ela em 45 dias, foi tempo recorde, tudo. Entregou ela redondinha, rodando e com dinheiro em caixa. Né? Por quê? Então, a gente estava na época, a Acerto Sertão, claro, a gente estávamos apoiados pelo Adapta Sertão, já tinha o alicerce de trabalho, nós tínhamos um mapeamento do que a gente produzia, tá? E o que a gente consumia, então a gente tinha um conhecimento, então aportamos tudo dentro da Acerto Sertão, este aporte. Então a Conab, na época, então, confiou na gente, confiou pelo histórico de trabalho que nós tínhamos. Então foi assim, maravilhoso, porque a gente conseguiu crescer, né, em pouco tempo. Eu digo, você quando tem uma boa ideia, uma equipe organizada, um trabalho, tem muita gente que confia. Né? E aí a gente conseguimos esse aporte, né, de recurso, e aí começamos a trabalhar com as frutas. Por que nós começamos a trabalhar com as frutas? Porque nós tínhamos um recurso que comprava, o recurso era comprar os produtos que nós tínhamos na época. E o técnico muito bom, inteligente, colocou frutas da época. E aí quando nós fomos discutir com a alimentação escolar, eu lembro hoje que até hoje, como diz o outro, a gente disse, olha, vai ter 160 toneladas de fruta para entregar para a alimentação escolar, pelo de recurso que nós tínhamos. Quando nós fomos conversar com a diretora, ela disse, Marília, vai ter que fazer uma geladeira desse tamanho, desse quarto. Foi isso que ela disse, né? Nós nem sabíamos o que era câmara, nós não sabíamos nada, né? E então, a gente, aí conversando, aí nós tínhamos nossa assessoria. Primeiro, o técnico de construção, que é o técnico que nós tínhamos o Adapta Sertão, também uma pessoa muito capacitada, é outro, né, que estava captando recurso, porque nós falávamos todo dia que faltava tecnologia. Então ele captou um recurso, que veio até da Alemanha, a gente conseguiu. Aí ele disse, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Vamos fazer o quê? Vamos comprar uma descopadeira. Porque daí então a gente não vai precisar de uma geladeira do tamanho dessa sala, né? Mas a gente vai despolpar, vai condensar a fruta e a gente vai entregar fruta processada, né? E aí no início
teve a não aceitação, porque não é tão fácil assim. Quem tomava suco de fruta? Ninguém. Então o pessoal não sabia, não tomava, não tinha paladar, não tinha tomado. Aí o alimento passa pelo seu paladar. Se você não está educado ao paladar, você não gosta. Então foi um trabalho maravilhoso, porque daí então Gil, que até hoje está na indústria de polpa, a gente fez parceria com todas. Ó. Então quando tem parcerias, né, com a comunidade, nós temos feito com a Sede do Sertão, nós tínhamos feito com a Padre Ricardo, com o Despertar, com a paróquia, né, com a própria escola normal, né, sempre apoiou. Então, o que aconteceu? A gente começou a despertar e o pessoal começou a incentivar as crianças a coletar as frutas do seu quintal e levar para a gente processar. Né? Aí eu dizia, aqui é uma indústria. Aí o pessoal disse, é indústria? É. Nós tínhamos uma despopadeira, nós tínhamos um freezer, uma boa vontade, uma balança para pesar e dinheiro no bolso para pagar. Então nós tínhamos uma indústria. Né? Claro, precisava de muita coisa, mas é isso. Então conseguimos, e aí com o incentivo Gil incentivava as crianças, olha, vocês tragam as frutas, a gente pode só pagar para a sua mãe, aqui de 15 dias, vocês vão para a escola, a gente vai processar, mandar para a alimentação escolar, aí eles vão fazer suco, vocês vão tomar todo o suco. Pede açúcar, pede não sei o quê, engole rápido, se achar ruim, você nem faz. Você que quer receber, fecha o olho, toma e diga para todo mundo que é o melhor suco da face da terra. Né? Então foi dessa forma, todo mundo, então as crianças foram, e se jogarem fora, a gente não vai pagar vocês, porque a escola não vai aceitar mais, e a gente não vai comprar mais fruta na mão de vocês. Então foi o marketing, o melhor marketing que a gente conseguiu fazer com isso. E realmente deu muito certo, porque nós conquistamos duas grandes, vamos dizer, o consumidor, que eram as crianças, porque eles também queriam receber, e conquistamos as processadoras de alimento escolar, né? Que levantava às 3 horas da manhã para cortar a fruta para processar, para depois para estar suco pronto às 10 horas, e o trabalho todinho. Imagina, agora recebe a polpa pronta, só passa na faca, joga lá dentro, 5 minutos está com o suco todo pronto. Né? Então é uma forma também de marketing, de envolvimento com toda a comunidade. Agora, eu queria saber, quando a senhora chegou aqui, já estava acontecendo uma movimentação, certo? Certo. E aí, em que momento que a senhora percebeu que entrar ali naquele meio para ajudar seria um jeito melhor para mudar a comunidade? Na verdade, a gente não mudou, tá? A gente somou, né? Porque a gente, na época, voltando um pouquinho mais atrás, então eu fazia parte eu agrupei ao jovem JPL, que até hoje tem a marca do JPL, né? E aí, então, como eu fazia parte da igreja, como agente pastoral, então o pessoal confiava muito mais na gente. Então, por exemplo, assim, quando nós fomos para Salvador até hoje, para a gente solicitar do Estado, reivindicar alguma coisa para aquele grupo de jovens. Nós queríamos alguma coisa, nós queríamos terra. Né? Imagine, 32 jovens, pegamos 18 jovens numa Kombi e fomos para Salvador. E o cara sentou assim, olhou para a gente, todinho, aqueles jovens, todo jovem novo, né? Aí o pessoal disse, ó, eu vou confiar em você, ele colocou para mim, né? E aí então conseguimos até o dinheiro para comprar a propriedade que hoje tem a Escola Família Agrícola, o entreposto de mel, o entreposto de óculos, fazer ração, e lá a Trigo Bahia, aquela terra, isso foi conquista, né? Então a gente fez parte. No JPL, nós morávamos em 32 jovens, né? Que é as pessoas que vocês conhecem hoje. Era a Messias de Jurita, era Orlando Sindicato,
perto do restaurante, cooperativa de crédito, era eu, era a Julieta, que foi, né? Então, se nós formos olhar, são 32 líderes hoje pintadas, né? Que fez parte na época do JPL. Muito estudo, nós estudávamos muito, fazemos formação, 3 dias de formação por mês, tá? Independente, o pessoal vinha a pé, nós não tínhamos transporte aqui hoje, o pessoal vinha a pé, vinha de cavalo, né? O cavalo, o pessoal geralmente não emprestava no fim de semana, nem dava para os jovens ir para a rua, por causa que na segunda-feira era feira, o animal ficava cansado. Então era a pé mesmo, né? E aí então a gente fez todo esse trabalho, era muita, né? Então a gente começou nesse trabalho, né? No caso. Agora para concluir, eu queria saber, assim, ao olhando para agora, né, para o presente, como você chama foi esse impacto? Até geralmente, os pessoal ultimamente fazem entrevista, eles querem saber qual é a cereja do bolo, né? Qual o impacto? Eu digo o seguinte, pensar no momento, eu acho que, vamos dizer, o restaurante, que nós nem tínhamos pensado no restaurante, nós tínhamos pensado outras atividades, a atividade diz não vai ser restaurante, né? É dar uma resposta da necessidade local no momento exato, né? Então, eu vejo assim hoje, quando você olha para trás olha um pouquinho para trás, né? A gente percebe quantos benefícios que pintadas têm e nem o trabalho se perdeu no caminho. Assim, a não ser a escola familiar agrícola para estar um pouquinho desconectada da sua atividade social, né? Os outros não, a gente percebe que tem gente trabalhando, que tem gente movimentando, que tem jovem lá dentro trabalhando, né? Então, é interessante, eu vejo que cada ação, cada trabalho, ele foi muito importante para o desenvolvimento do Pintadas, da Rede Pintadas, porque a Rede Pintadas é a associação de entidades de apoio do desenvolvimento sustentável de Pintadas. Então, essas ações todinhas, elas vêm a trazer justamente, né, essa inovação. Né? Agora, sim. Tem, acho que uma outra pergunta que você achou interessante, qual é o apoio? Né? Como eu vou dizer o seguinte, como são ideias muito inovadoras, a gente não, apesar de você o técnico ajudar, dar certo sertão, coisa, né? Mas a gente consegue avançar. Conseguimos avançar com os desafios de educar as pessoas até consumir e colher seus próprios alimentos. Eu vejo, por exemplo, assim, hoje, né, eu estou na cooperativa de reciclagem. É um desafio muito grande você ver que não, né, entre o que você pensa e o que você consegue e as pessoas acreditar para investir demora um tempo. Né? E aí então depois, quando a própria Ser do Sertão não foi fácil assim, no começo a gente falava que tinha indústria, né? Mas demoramos 9 anos para legalizar a indústria, então não é de um dia para o outro, né? A gente dizia, essa é uma indústria, mas 9 anos para ela se tornar uma indústria, então não foi pouco tempo, né? Agora, por exemplo, na reciclagem, quando você fala em reciclagem, o pessoal pensa em resíduos sólidos, sólido vidro, plástico, né? A latinha, metal e as outras coisas. E o orgânico? O orgânico o pessoal não se preocupa. Então nós temos o desafio de apresentar a maior possibilidade doce orgânico gerar riqueza para a própria comunidade. Tá? Eu vislumbro
insumos, assim, a reação que a cooperativa de reciclagem, trabalha em reciclagem, aqui de 10 anos, vou dar 10 anos, ou 12, ou 20 anos, ela vai ser um potencial de até a gente produzir o nosso próprio diesel, produzir o nosso próprio etanol, né? Produzir o que nós temos só com os rejeitos repintados. Né? Então você vê que, claro, enquanto o pessoal aqui no começo chama todo mundo, chama a gente de doido, né? De doido, porque é trabalho de doido mesmo, né? Sem dinheiro, sem condições, né? Sem estrutura nenhuma. Então a gente coloca tudo que tem. É um tiro no escuro. Não, eu acho que não é tiro no escuro. Eu digo o seguinte, é abraçar, vestir uma camisa que ela não é rasgada, mas ela é muito apertada. Né? É muito apertada. Então tem poucas pessoas que tem, assim, eu digo, a equipe que está trabalhando hoje na reciclagem, principalmente os resíduos orgânicos, eu digo que é uma equipe que está apostando em tudo. Porque leva seus equipamentos, leva a sua moto, leva a sua infraestrutura e coloca o que sabe, né? Então, o que sabe. E também, assim, com a vantagem que nós temos a Inox, a nossa empresa, uma empresa, que ela realmente, a gente chega e pede, faça isso, não sei como faz. E também a gente não sabe como faz, tá? Mas a gente quer isso. Então, lá, conserta, faz, erra, vai, estrutura e faz. Né? Então isso é muito bom, entendeu? Mas eu digo para vocês que eu acredito que em pouco tempo a gente vai ter muitos resultados. Mas é assim, de doidice, de loucura, de não ter dinheiro, de não ter dinheiro mesmo, de andar a pé, sobe, né? A estrutura, eu semana passada, quebra a máquina, queima motor, quebra o reboque, quebra a moto. Então parece que a semana que quebra tudo, né? Adoece a pessoa, então né? Mas eu acredito muito, né? Nessas apostas que a gente faz. Você teria alguma coisa para dizer para quem deseja entrar nesse mundo? Algum conselho? Algum conselho? Eu digo o seguinte, estudo. Porque a gente só com conhecimento, não é só conhecimento científico, mas nós temos que estudar e também escutar muito o conhecimento local, conhecimento das pessoas, né? E aí você consegue comparar e fazer uma estrutura. Só conhecimento, às vezes, de nível científico, a gente não consegue colocar na prática, né? E o conhecimento, sem o conhecimento científico, a gente também se perde na nomenclatura, né? Então, quando você tem o conhecimento científico como empírico, aí a gente constrói essas ideias. Então, minhas perguntas foram essas. Muito obrigada por compartilhar com a gente essa história, esse começo. E a gente está precisando das informações para montar o nosso álbum, já para ser uma história verídica e não coisas inventadas. E aí a gente vai fazer duas pesquisas com outras pessoas para a gente compartilhar mais ainda, mostrar essa história, que é uma grande história do nosso município, da nossa comunidade. Eu quero parabenizar a equipe. Eu acho, não sei se todos vocês que elaboraram as perguntas muito bem elaboradas, tá? Parabéns, porque às vezes tem pessoas fazendo entrevista com as perguntas não bem elaboradas, mas tem muito bem elaboradas, tá? Parabéns. Sim, só assim, eu acho que é com a prática, tá? Com a prática, o estudo, com a entrevista, vocês vão crescer bastante, tá?
parabéns por essa iniciativa, por esse trabalho, né? Eu te coloco à disposição, se vocês estão convidadas a ir conhecer a nossa experiência de aproveitamento dos ossos por enquanto, tá? Que está na Fazenda Alto Alegre, né? De saída para a Serra de Santana, né? E é uma experiência, assim, para mim, que ela vai trazer muito, e tem que ter muito conhecimento, porque lá a gente vai aplicar na prática o que o físico dizia. Nada se perde, tudo se transforma. Tá? Então é isso que a gente está fazendo com os ossos. E a gente está no início, está no chão ainda, já saímos um pouquinho do chão, a gente já tem algumas tecnologias, já temos o caldeirão de cozimento dos ossos, já estamos em um caminho vendo com a Petrobras para comprar o sebo, além de fazermos os sabões, que seria o sabão de higiene pessoal com shampoo, o sabão para limpeza, né? E a farinha de ovo, os ossos, a gente está fazendo, calcificando, que a gente diz calcificar, que é queimar. A gente com os próprios ossos, a gente cozinha os outros ossos. Então é uma coisa, uma rodagem que só muito conhecimento mesmo para a gente poder construir isso, né? Então, se vocês estão à vontade, sinta-se à vontade para poder conhecer a experiência que vocês vão amar.